Oi, oi, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Vida com Fé. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, mas antes de eu apresentar-lhes ele a você, espera um pouquinho. Curta a página, compartilhe e mande para um número de pessoas que vocês conseguirem que vão ouvir essa palavra agora. Hoje o assunto vai ser sobre a Páscoa e o significado da Páscoa para a gente cristão. O que a Páscoa significa para a gente. E com isso nós trouxemos o nosso pastor, Márcio Valadão. Tudo bom, pastor? Tudo ótimo, Amanda. Um prazer estar aqui com você, ter essa oportunidade de poder falar da palavra de Deus e ser edificado e edificar vidas também. Amém, pastor. Mas antes da gente começar a falar sobre a Páscoa, conta um pouquinho quem é o pastor Márcio. Ele é da Nova Vida de BNH, esqueci de apresentar vocês. Meu pastor. Bom, eu sou o pastor Márcio Valadão. Eu sou da Igreja de Nova Vida em Mesquita, situado no BNH. Sou casado com a diaconisa Ludmila, 53 anos, e um homem sempre disposto aí a superar desafios, né, enfrentar desafios e pregar o Evangelho de Cristo Jesus com a vida e com o conhecimento que ele vai nos dando no decorrer do tempo. Ah, legal. E quando começou o seu chamado? Quando você se descobriu é, filho de Deus? Bom, o que acontece, Amanda? Eu vim de um lar que não era cristão, com todo tipo de prática totalmente diferente daquilo que a gente conhece como uma prática cristã. E no decorrer da minha vida, totalmente avesso e alheio, né, a tudo aquilo que faz parte do universo cristão. Até que em 1991 eu conheci então a minha esposa, Ludmila, criada num berço evangélico, no seio evangélico, e logo no primeiro dia que nós nos conhecemos, ela me apresentou o Evangelho de Cristo. Te confesso que de início eu fiquei e falei, rapaz, essa menina é crente, cara. Com todo aquele estereótipo, né, que a gente faz de um servo de Deus, Verdade. mas sem perceber, a luz de Cristo já estava começando a ser disseminada ali no meu interior, e a partir de então, com esse relacionamento, ela foi me apresentando o Evangelho até que um dia eu resolvi e decidi entregar minha vida completamente a Ele. E tá quanto tempo nessa Bom, caminhada com Cristo? desde 1992, Bastante tempo. como primeiro a ser convertido dentro da minha casa, dentro da minha família, e depois disso ter a honra e o privilégio de ver minha avó convertida, minha mãe convertida, meu pai convertido, já está no Senhor. E hoje eu posso dizer, né, eu e minha casa servimos ao Uhum. Senhor. Fato é que ainda existem alguns que ainda virão, mas que a semente do Evangelho já está sendo pregada e disseminada. Amém. E o senhor tocou num ponto muito especial, que é assim, quando a gente é o primeiro do nosso lar, eu acredito que tenha muito levantar, muita tribulação. E como é que foi isso? O levantar ele foi todo no âmbito espiritual, né? Porque a minha família ela vinha de um outro tipo de segmento, outro tipo de credo. E quando eu saio com esse tipo de credo e volto já me professando a fé em Cristo Jesus, que era totalmente contraposto, uma oposição ao credo que antes eu professava, foi guerra, foi perseguição, foram insultos, foram pessoas duvidando, mas você é do jeito que você era e agora você está querendo se esconder atrás do evangelho. E chegaram até a falar assim, pô, aquela garotinha conseguiu fazer a tua cabeça, você é um cara já maduro. Enfim, foram vários tipos de oposições e, tipo assim, eu tive que fazer uma ruptura quase que radical ao tipo de vida que eu vivia antes com o tipo de vida que eu passei a vislumbrar a partir de Cristo Jesus. Eu era envolvido com samba, envolvido com pagode, envolvido com carnaval, envolvido com as práticas, né, que uma pessoa, um jovem não crente é envolvido. Sim. Então, essas coisas elas vieram batendo a minha porta. Elas continuaram vindo até mim, mas em Cristo Jesus eu consegui vencer. E o interessante é que quando a minha vida foi sendo transformada, a minha própria avó, que era tipo a líder desse segmento, ou quando nós fazíamos parte, ela falou assim: Meu neto, eu vejo a transformação na tua vida. Eu quero esse Jesus que você serve para Ai, mim. que lindo. E ela falou, perguntou: O que eu preciso fazer para entregar a minha vida para Jesus? Eu falei: Caramba, avó, a Bíblia fala que se com o nosso coração nós cremos e que a nossa boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. E existe aquela passagem em Atos 16
que o carcereiro queria se matar e o apóstolo falou, não, não faças tal, todos estamos aqui. E ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E eu tenho vivido, dia após dia, o cumprimento cabal dessa promessa na minha vida, mano. Tem sido assim, Amém. para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. É muito lindo isso, porque querendo ou não, a gente como um novo convertido, a gente tem muito dessa luta, né? É, Muito desse levantar e até às vezes a gente pensa assim, nossa, por que porque para Cristo é tudo mais difícil. Quando eu estava no mundo era tudo mais fácil, todo mundo me é, aceitava, é, todo mundo era meu amigo e aí quando a gente muda, vira essa chave, né? é Na verdade. verdade, cai a cegueira. Isso. E aí a gente começa a viver uma outra vida, ter uma outra prática, um outro comportamento, porque querendo ou não, o Espírito Santo faz isso com a gente, né? E a Faz. gente muda totalmente Uhum. das nossas práticas e tem todo esse levantar, né? As É, pessoas que a gente achava que era amigo, deixa de ser amigo. exatamente. Dentro de casa, os nossos pais, ou os nossos filhos, ou os nossos maridos se É, levantam e verdade. é uma coisa muito. É muito espiritual mesmo, É, né? E quando a gente não tá ligada, eu acho que essa é a palavra. Acho que quando a gente não tá ligado, porque querendo ou não, quando a gente é um novo convertido, a gente não entende a importância que é ler a Bíblia. é verdade. A importância que é estar ligada com o Senhor. E aí, quando tudo começa a desmoronar, a gente pensa assim: caraca, tô sem É, nada, tô sem ninguém. Eu é acredito num verdade. Deus que eu não vejo, porque a gente, ser humano, a gente gosta muito de material, né? De É, ver, de tocar palpável, né? isso, e a gente não enxerga isso. E como isso tudo, pastor, como foi o seu primeiro chamado para pregar a palavra? Assim, foi algo muito interessante. Eu pertencia a uma outra denominação e essa denominação ela passou por uma sucessão pastoral. E no âmbito dessa sucessão pastoral, eu percebia que somente dois diáconos que eram mais antigos lá que pregavam. E era quarta-feira um, domingo outro, domingo de manhã um, domingo à noite o outro, e aquilo começou a mexer comigo. Eu chamei um deles e falei, irmão, por que só o senhor e o diácono fulano de tal pregam? Ele falou, Márcio, é porque você está chegando agora. E ele começou a me explicar como que se dava uma sucessão pastoral. Aí ele falou assim, mas por que você está inquieto com isso? Eu falei, porque eu também queria um dia a oportunidade de pregar. Ele, você tem quanto tempo de convertido? Eu falei, estou com 4 meses. Ele, meu Deus, você sabe o que é pregação? Eu falei, eu vejo vocês pregando, eu leio a Bíblia, eu tenho tido prazer e fome e vontade de conhecer o Senhor. E eu tenho esse desejo. Ele falou assim, meu Deus, eu vou conversar com o diácono, na época era o diácono lá de Losmar, e vamos ver o que a gente resolve. E quando foi no domingo à noite, ele falou assim, Márcio, nós conversamos e nós vamos te dar a oportunidade de você pregar na próxima quarta-feira. Se prepara. Eu falei, pô, estou preparado. E quando foi naquela quarta-feira subsequente, eu estava lá. E preguei justamente sobre o chamado de Moisés. Eita. Eu lembro como se fosse hoje, quando a igreja estava lá, né, surpresa, porque ele me anunciou, o irmão Márcio que vai estar pregando aqui. E quando eu falei, vamos abrir lá, no livro lá de Êxodo, capítulo 3, e a gente começou a pensar, meu Deus, ele ainda vai pregar o Antigo Testamento. E começou ali, né, esse chamamento, e depois bastante estudos, aí eu fui assumindo mais responsabilidades, mais conhecimento, e tudo tem aquele primeiro start, né? E assim Sim. foi esse primeiro start aí na minha vida, mano. E eu queria até deixar aqui, não perder essa oportunidade, se você está iniciando na fé e passa por esses levantes, por essas dificuldades, por essas afrontas, você já sabe que você tem um chamado e talvez você seja o pioneiro aí na sua família, não desista, querido. Persevere. Busque ao Senhor e creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele diz, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. As pessoas às vezes até falam assim, é um texto fora de contexto, é desassociado para aquele momento. Queridos, é palavra de Deus. E aquela palavra de Deus, ela é um norte para a minha vida e vai ser um norte para a tua vida também. Creia, no momento certo, oportuno do Senhor, um a um virão
e o nome de Cristo será glorificado na tua vida. Verdade, gente. Por experiência própria, eu vim de um lar evangélico, né? Só minha mãe era. E querendo ou não, assim, ela não viu a gente seguir, né? Mas assim, acredito que ela tá vendo na glória e querendo ou não, eu sou fruto de oração. Glória a Deus. Fruto de oração também de outras pessoas que oraram pela minha vida, que oraram por mim. E hoje a gente estamos aqui falando sobre É, Jesus, sobre a tua palavra, pregoando o evangélico. amém. Aos poucos, de pouquinho em pouquinho, É, a palavra está sendo levada. amém. Então, pastor, vamos entrar no nosso assunto então sobre a Vamos sim, vamos Páscoa? sim. Eu ia pedir para o senhor explicar um pouquinho é, o que é a Páscoa, o significado da Páscoa para o meio cristão antes da crucificação. O senhor poderia explicar um pouquinho para a Com gente? certeza. Me permita ir mais lá atrás, então. Tudo Sim, começa lá com o chamamento do patriarca Abraão, né? sim, Ele sai, a gente conhece essa palavra, mas a gente precisa sim, sempre fazer sim, menção dela. Ele começa, recebe aquele chamamento do Senhor para sair de uma terra idólatra, de um dos caldeus, e ele aceita, recebe de bom grado aquele chamamento e vai. E sobre ele já há uma promessa de que através dele, da sua linhagem, da sua descendência, seria então ali dado início a uma nova nação. Mas a gente sabe, porque a Bíblia nos fala, que ele já era um homem de idade avançada, juntamente com a sua esposa, e um agravante. Ela era estéril, ou seja, ela não podia gerar. E passados muito tempo, imagino o que aquele homem ouviu, o que aquela mulher ouviu, tantos levantes que tiveram também na vida de Abraão, mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E quando ele estava já com seus 100 anos de idade, vem então o filho da promessa, e começa ali então uma linhagem. Já não é mais Abraão somente. Isaac começa a fazer parte de toda aquela linhagem. E Isaac, da mesma maneira, se casa com Rebeca, que da mesma forma também era estéril. E depois o Senhor trabalha de uma maneira sobrenatural e aquela mulher concebe. E ali são os dois gêmeos do seu ventre, né? Aquela briga já começa ali a acontecer. Então vem Esaú e vem Jacó. E já começa também uma linhagem, né? A gente vai pular, né, todo o escopo, todo o contexto, mas o Senhor ama Jacó. E aquela linhagem se estabelece como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A partir de Jacó, as 12 tribos elas começam a vislumbrar, ser vislumbradas e vir em cena a partir dos seus 12 filhos. 12 filhos porque se contavam somente os homens. Na verdade eram 13, né? Porque existia então Diná. E a partir dali o Senhor já começa a fazer todo um tipo de trajeto para que as coisas aconteçam. E mais lá na frente, a gente já vai ver o chamamento de Moisés, de um povo que já estava escravizado, lembrando e voltando um pouco, que o Senhor já tinha dito para Abraão que a sua nação, a sua descendência seria escravizada, seriam 400 anos de escravidão ferrenha, mas no momento oportuno o Senhor levantaria aquele que seria o libertador. Então Moisés entra em cena. E o interessante disso tudo, que Moisés estava num lugar chamado Midian, né? Ele viveu lá no palácio do Egito, criado com tudo aquilo que era de melhor para a época, com toda a sabedoria do, do, do ambiente, do local, tudo aquilo que de bom e de melhor havia ali. Ele contempla, então, um egípcio matando um dos hebreus, e ele vai lá, se levanta contra aquele egípcio e o mata, o esconde em terra. Alguém vê e o denuncia, e ele é obrigado a fugir para Midian, e lá ele fica em plena paz durante 40 anos, até que, mesmo ele já acostumado com aquele tipo de vida, já ali agropastoril, já estava acostumado a ver as sarças pegando fogo, o Senhor aparece para ele de uma maneira sobrenatural, em uma sarça, um arbusto, que pegava fogo, mas não se consumia. E diz para ele: olha, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. E ali começa então todo um tipo de diálogo entre Deus e o homem, e Moisés, não, Senhor, e começa aquele diálogo, todas aquelas interlocuções, e aquele homem é chamado com 80 anos para cumprir um chamado do Senhor. Ali ele vai, a Bíblia vai dizer que o coração de Faraó se endurece, o Senhor, então, com mão forte, precisa arrancar aquele povo ali,
E o Senhor então envia aquelas 10 pragas, e na última praga, que é a morte dos primogênitos, então o coração de Faraó é quebrantado e ele então libera o povo para servir ao Senhor no deserto. A partir desse momento, o Senhor então, lá em Êxodo capítulo 12, dá uma ordem, uma orientação para Moisés, para que a Páscoa então ali fosse instituída. Então todo tipo de tramitação, todo tipo de alimentação, todo tipo de procedimento, tinha que ser um cordeiro, um cabrito macho, sem defeito. O calendário também muda ali, porque o calendário judaico era um, e a partir do momento da saída do povo, o calendário se torna ali o mês de Abib. Lá os judeus proclamavam a Páscoa na primavera, cá para nós aqui, março, abril já é outono. Então, quer dizer, houve toda uma mudança nesse calendário a partir do momento da Páscoa. A Páscoa, ela tinha o seguinte significado: pessás, passar por cima. Era um tipo de livramento que o Senhor estava estabelecendo para o seu povo, porque os egípcios depois se arrependeram de ter liberado o povo. Então eles começaram a infligir perseguições ferrenhas ao povo de Deus, querendo matá-lo para que eles fossem levados novamente àquele sistema de aprisionamento. Então, com esse cordeiro, que já era a tipificação do sacrifício expiatório ou substitutivo feito por Cristo lá na cruz do Calvário, ele era cortado ao meio e era passado uma espécie de uma madeira em paralelo a ele. Olha só, então ele era cortado ao meio e a madeira em paralelo. Então já simbolizava o que? Ali no meio ali, a cruz. Verdade. Ele cortado no meio e a cruz ali no meio. Aquele sangue, então, ele era vertido, era derramado num vasilhame e o que se chama hoje de isopo, né? Como se fosse uma trincha. Eles molhavam aquilo na trincha e passavam nos vergões e nos umbrais da casa. E dizendo a palavra de Deus, ó, este sangue vos será por sinal. Quando então o espírito destruidor da parte de Deus é lançado pelo Senhor para que todos os primogênitos do Egito fossem consumidos, quando ele olhasse para aquele sangue, já apontando para o sangue remidor de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, ele pensasse, ele passaria por Pulava. cima, ele pulava. Então, para o povo hebreu, a Páscoa ela tem o significado de libertação desse cativeiro, de libertação desses 430 anos de escravidão. Todos aqueles elementos ali, por exemplo, o pão ázimo, que era o pão sem fermento, ele representa ali, para nós já no Novo Testamento, o fermento representa então um tipo de pecado, mas para aquela época lá era a pressa, eles iam se lembrar da pressa que eles precisavam ter para fugir daquela situação, porque o Senhor fala assim, ó, vocês têm que estar vestidos, vocês têm que estar calçados, vocês têm que estar com o cajado na mão, como depressa, porque esta noite eu vou enviar o anjo destruidor e vocês precisam, ó, Rápido. rápido, sem hesitação. Então, o pão sem fermento lembrava para eles, ó, não vai haver nem tempo do pão levedar. Vocês têm que comer rápido, porque quando vocês menos esperarem, vocês vão ter que bater em retirada. As ervas amargas são a representação de todas as angústias, de todas as amarguras que vocês sofreram aqui nesse tempo. E a partir de então, o Senhor inaugura uma nova era, um novo tempo para aquele povo. Então, para o povo hebreu, a Páscoa ela tem esse significado de libertação, de saída de um estado de escravidão para um estado de liberdade, a partir da promessa do Senhor. Ai, que lindo, gente. Eu estava vendo um Rodrigo Silva, não sei se o senhor conhece, eu gosto muito Conheço. dele, né? Porque ele ensina muito, né? E ele fala também que também tinha a batata com água, que significava as lágrimas, As né? lágrimas. E esse é muito lindo a gente entender que como Deus fez tudo Perfeito. montadinho, tudo literalmente para o seu tempo, É, né? Vocês vão viver isso, isso. num tempo mais à frente, a gente vai viver um outro Momento. acontecimento. E vamos relatar um pouquinho desse próximo acontecimento? E assim, deixa eu só voltar Sim, um sim. pouquinho, que é muito interessante, né? O cabrito, ele era colocado para ser servido para uma família. Mas quando o cabrito era muito grande, outra família precisava ser chamada para que aquele alimento então fosse consumido. Não era permitido que os ossos do cabrito fossem quebrados.
como uma referência Da Bíblia. a um cumprimento bíblico. Nenhum dos seus ossos será Serão quebrado. quebrados. Olha só, como você Lindo. falou, as minúcias, né? Os Os detalhes, o detalhes. cuidado de Deus. E tudo que sobrasse deveria ser queimado. Verdade. Não podia ficar para o dia seguinte. Por quê? Porque aquilo dali representaria o sacrifício. E ele sendo queimado, representaria o seguinte: eu me agradei desse sacrifício. Então, Cristo é o sacrifício perfeito, já apontando para aquele sacrifício feito lá na cruz do Calvário. Verdade. Então, toda a Páscoa, ela remota a Cristo. Toda a Páscoa, ela tem uma inferência direta ao sacrifício que haveria ainda de acontecer. Então, é algo assim muito tremendo, muito sublime, sobrenatural. Agora faz de novo a pergunta, por favor, Amanda. Então, vamos agora ir mais para frente e falar sobre o Cordeiro Vivo, Meu Deus. né? Porque assim, eu vou falar por mim e agora há pouco tempo que eu descobri o significado real da Páscoa. A gente acha que é a crucificação, mas não, Não. é a ressurreição, né? Então assim, é uma coisa tão linda. Ai, eu fico emocionada, sabe? Porque, assim, é você entender que alguém morreu por você. Alguém sofreu por você. Sentiu toda aquela dor. E aí, uma outra coisa que eu estava vendo também nesse podcast com o Rodrigo Silva. E aí, ele fala o porquê da morte de Cristo ter sido rápida. Então, eles entraram também no meio da medicina. Entendeu? Que assim, que até nisso Deus foi perfeito com seu filho, porque ele estava falando sobre a agonia, a ansiedade que ele estava sofrendo ali naquele momento, e aí ele começou a transpirar sangue. Foi. E aí, por conta disso, ele falou o nome da doença que tem, por causa dessa ansiedade profunda que ele estava sentindo. E aí ele foi dando passo a passo, já chegando já ali já no período já da morte, ele falou, Jesus, na verdade, teve uma embolia pulmonar. Porque ele já tinha sido já estava desidratado, ele já estava sofrendo muito pelas coisas que a gente sabe, as chicotadas, toda a humilhação, tudo que ele passou. Mas o antes do corpo dele, ele já estava morrendo por dentro. Então, assim, é muito bonito entender isso, sabe? Por mais que a gente pense assim, Jesus sofreu, Deus deixou o seu filho sofrer, mas foi, assim, literalmente num período curto, porque eu estava vendo que a crucificação ela demorava 3 dias. 3 dias. E ele morreu, acho que foi em 3 horas, um negócio assim. 6 horas. 6 horas, né? Então, foi, assim, um período muito curto. E às vezes é muito do que a gente em vida pensa assim, a gente está sofrendo muito. Quando que esse sofrimento vai acabar? Deus. Sabe? E não entende que é o que ele fala pra gente em João, eu até anotei aqui, em João 4, 7, eu acho que é isso, 4 e 7, que diz assim, vê se eu anotei certo, eu anotei tanta... lançado sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Primeiro Pedro, não é isso? Primeiro Pedro 5,7. Então, às vezes a gente fica tão ansioso com tudo, sentindo tanta ansiedade com tudo na terra, e a gente esquece que o Cordeiro já foi lançado, e para a gente lançar sobre ele todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dores. Às vezes a gente quer carregar aquela cruz, e Deus te falou, deixa eu carregar a cruz. A cruz que ele foi lançada não era para ele. A cruz que ele foi lançada era de Barrabás. Então, querendo ou não, já quebrou-se a cravícula, né? Para ele entrar naquela coisa. Ou seja, às vezes a gente fica assim, a gente quer carregar uma cruz que não pertence a gente. E ele fala muito, entrega as suas dores, as suas angústias. Mas acho que eu fui muito. Vamos voltar um pouco? Não, tranquilo. O que acontece, Amanda? O sacrifício de Cristo, como nós falamos, ele foi um sacrifício substitutivo, né? O inocente pagou por aquele que era culpado. E vai culminar lá até quando Pilatos fala assim, já é uma praxe nossa aqui, né, um costume nosso aqui, no advento da Páscoa, no dia dessa festa, a gente soltar um dos presos. E ele coloca para
a responsabilidade para a multidão. Quem que vocês querem que a gente solte? Cristo ou Barrabás? E, né, aquela multidão instada ali, né, e totalmente fustigada pelos judeus da época, né, que faziam parte daquele momento ali, que queriam realmente matar Jesus, eles gritam em alvoroço: solte Barrabás, e quanto a esse homem chamado Cristo, crucifica. Então, uma coisa a gente pode parar e analisar: nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Verdade. A gente já quebra alguma Verdade, coisa aí. pastor. A voz do Verdade. povo não é a voz de Deus, Verdade. porque aquele povo ali estava ali inflamado, né, por um momento político, porque na verdade todo aquele conluio ali ele foi altamente político, né? Tudo que aconteceu ali até a morte de Cristo foi totalmente fora do contexto, fora do escopo, fora dos padrões legais. As Verdade. reuniões aconteceram já com toda uma trama, desde que na quinta-feira ele estava no Getsemane e Judas já tinha saído para traí-lo, e quando ele está lá no momento de oração com os seus discípulos, Judas chega já com aquele corpo de guarda e beija ao Senhor, traindo ele. Aqueles homens no automático já o pegam ali e de imediato eles já levam para casa do sumo sacerdote. E já estava todo mundo ali esperando. Verdade. Ou seja, já era algo ali que já estava Tudo totalmente armado para aquele fim. Ele, né, sofre todas as acusações e falsas testemunhas se levantam, até que depois de muito falar, eles ouvem aquilo que eles queriam, que já, eu sou realmente o filho de Deus, é um blasfemo, e ali começa toda aquela situação. Mas voltando ali a toda a questão da história como Cristo, o Cordeiro de Deus, já começa lá por João Batista, né? Verdade. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor, né? Ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Olha só, o Senhor, ele precisa sair do templo, ele precisa sair de todo aquele trâmite religioso e vai para o deserto para clamar. Através de João Batista. Sua voz do que clama. Sim. Ele não está dizendo sua voz que clama, sua voz do que clama. Então era Deus que estava clamando para as áreas desérticas do coração daquele povo, a fim de que aqueles corações fossem abertos. Isso é profundo, né? Muita coisa. A fim de que os seus corações fossem abertos e o rio de vida pudesse... Olha só, ele clama nos corações desérticos para que o rio de vida que é Cristo possa jorrar e inundar aqueles corações, né? Para que aconteça o que foi lá profetizado pelo próprio Isaías, né? Porém, rios no deserto. Então, esses homens estavam ali como áreas desérticas, espiritualmente falando, e Cristo era aquele que podia inundar aqueles corações e fazê-los viver uma novidade de vida. Então, quando João Batista ele começa a proclamar o nome de Cristo, que ele fala: eu sou aquele, ele é aquele de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos vossos pés. E de repente Jesus aparece no cenário. Quando Jesus aparece no cenário, o Senhor vem com uma petição, até que aos nossos olhos a gente fica assim: por que Jesus pede isso para o João Batista? Pede para ser batizado. O próprio João Batista, né, fica perplexo daquilo. Eu que necessito e tu vens a mim, mas para que se cumprisse a lei. Ele teve que ser exemplo até nisso. Então, ali, ele é batizado e vem o Espírito Santo sobre uma forma corpórea e se ouve, né? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E a partir dali, então, o que acontece com ele? Ele já é levado pelo próprio Espírito de Deus para o deserto. Para quê? Para ser tentado por Satanás. Mas, o que a Bíblia vai falar de Jesus? Que ele é o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então já havia um plano perfeito para esse sacrifício. Já havia todo um plano que foi descrito pelo apóstolo Paulo lá em Efésios. Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele deixou o seu reino de glória e assumiu a forma corpórea de um homem. Aí João vai falar que ele tabernaculou, ele viveu entre nós. Então ele saiu de toda aquela grandeza, de toda aquela coisa auspiciosa, glamurosa que era estar junto ao Pai, para viver as agruras de um ser humano. Só que ele já veio com toda essa missão que lhe fora outorgada desde antes da fundação do mundo. Ele sabia que ele viria aqui para sofrer, para padecer, para tomar um lugar que era meu, para tomar um lugar que era seu. E Isaías descreve isso muito bem lá em Isaías 53, né? 5. Ele começa a fazer todo esse tipo de narrativa
descrevendo as dores do Messias. E é algo muito interessante que ele vai falar que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Então você vê que a Bíblia vai chegar até dizer assim, ó, eles não vão tomar a minha vida. Eu mesmo a entregarei voluntariamente. Então, falar desse Cordeiro de Deus é algo assim muito tremendo, Amanda, porque a gente vai perceber que o Cordeiro é um animal manso e obediente e à obediente voz do seu pastor. à voz do seu pastor. E ele vai falar até no Evangelho de João por diversas vezes, ó, eu não faço as coisas por mim mesmo. Como eu ouço do Pai, assim eu faço. As palavras que eu te digo, eu não digo de mim mesmo. Pai fala comigo e eu vou e transmito para vocês. Então teve sempre essa correlação entre ele, como filho, com uma eterna codependência ali do Pai, fazendo e cumprir, né? Quando lá em João 4, você até citou João 4, quando os discípulos falam assim, Senhor, a gente já está com fome, a gente vai sair para comprar comida, e eles saem, conversa ali, vê aquela conversa dele com a samaritana e já subentende, ele já deve ter comido alguma coisa, de repente essa mulher trouxe um lanche para ele e tal. E eles vão lá, Senhor, tu não vai comer não, querido. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então ele estava sempre submisso e sujeito à vontade do Pai. E ele, na verdade, é o cumprimento profético de todo aquele rito pascual. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer que Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado, foi sacrificado por nós. Então ele veio em carne, tomou a forma de um homem, já sabendo que ele teria que ser obediente para aquilo que lhe estava proposto, a morte. E morte de cruz. Quando a Bíblia é enfática para falar. E é impressionante como antigamente a cruz era a pior morte que tinha, né? Era humilhante, era dolorida. E querendo ou não, eu acho assim, então, se a gente for prestar bem atenção, às vezes a gente pensa assim, porque eu fui humilhado por isso, porque eu fui humilhado por aquilo, porque... Gente, é isso aí. Agora imagina você morrer por uma coisa que você não fez, por alguém que é muito desobediente, porque querendo ou não, nós somos desobedientes. E por mais que você fala como ele falava, ele pregoava, ele curava e mesmo assim ninguém prestou atenção. Por mais que a gente fale que prestou. E como você está falando aqui, desculpa até te interromper, você vai ver nos evangelhos sinóticos a própria narrativa de Jesus, até mesmo quando ele já ressuscita. Ele aparece primeiro para quem? Maria. Para Maria Madalena, aquela mulher de quem ele já havia expulsado 7 demônios. Então a gente abre aqui um leque para ver a importância da mulher para Jesus. Né? Ele aparece primeiro para uma mulher. Verdade. E quando aquela mulher fala para os discípulos que ela ouviu, e ele conversou com ela diretamente, que ela fala Ramone, ele fala Maria, chama nominalmente ela, os discípulos simplesmente não creram. Verdade. E depois, quando ele começa com as suas aparições sucessivas, a Bíblia vai dizer que os discípulos simplesmente não creram. Então, hoje, o ser humano está dentro desse viés que você está falando. Ainda vivemos um tempo de muita incredulidade. Porque a Bíblia vai falar que a gente tem que viver não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Só que o homem hoje ainda vive a síndrome de Tomé. Eu só acredito vendo. Né? Verdade. É esse viés que acontece hoje, infelizmente, com a humanidade. E eu vi uma coisa assim tão bonita, como você acabou de falar, sobre somos igual o Tomé, né? E aí, assim, eu vi uma coisa tão bonita que o Rodrigo Silva falou assim, a gente é tão Tomé que quando chegar no grande dia, ele vai estar lá com todas as suas feridas. É isso aí. Deve ser para mostrar pra gente. Ó, eu aqui, ó. É verdade. Estou aqui, ó. Ó o meu furo. Olha os meus pés. E porque, querendo ou não, a gente é muito do eu não tô vendo, eu não creio. Eu ouvi. Mas será que isso realmente vai acontecer? Isso aí que o senhor está falando é interessante porque aconteceu isso comigo. Eu estava no meu processo da minha evangelização e aí, querendo ou não, eu sentia Deus falar comigo.
Só que, assim, eu relatava algumas pessoas, as pessoas falavam assim, é emoção, cuidado que o coração é enganoso. Uhum. E, assim, eu achei tão bonito que até nisso Deus foi cuidando de mim, sabe? Porque, assim, eu fiquei 3 anos, literalmente eu e ele. Porque eu acho que ele precisava falar assim, não, eu preciso que você me conheça e que eu Uhum. estou falando com você. E era tão interessante que eu busco a semana. E aí, quando chegava no domingo, vocês pregavam a A mesma mesma coisa, coisa. né? E aí eu falava assim, Senhor, tô Jesus. ficando doida. Olha, eu já chorei tantas vezes, gente, naquele culto. Mas Ah, chorar porque eu estava ouvindo a a confirmação de que Deus confirmação. estava falando comigo. Fico até emocionada. Glória a Deus. E assim, até em louvores, Deus sabe? fala. E Deus tocava o louvor e aí eu levava uma palavra, tocava aquele louvor e no culto dava a palavra e aí do louvor, eu falei, gente, como pode isso? E aí Deus falou assim pra mim, pare de ouvir as vozes externas. Hum, Escuta a minha minha voz. voz, o que eu te entrego quando você me busca. Uhum. Entendeu? Então, pastor, eu acho muito importante a gente ter essa importância de ler a Bíblia, da oração, de jejuar. É muito importante isso, porque é aqui que a gente tem literalmente o contato com o Senhor. Né? Aqui que realmente eu posso relatar para o Senhor as minhas dores, as minhas É angústias, mas é verdade. daqui que vem a minha É. resposta. É daqui que vem o meu socorro. Né? Como em João 5 diz, lance sobre mim. Não As precisa nossas levar esse ansiedades. peso, não tem É. necessidade. Entra no seu quarto, fecha a porta do quarto, ali se encontra comigo, ali eu estarei contigo. É humilhado, mas no secreto eu escuto tudo e depois eu revelo. A gente tem muita vontade da vingança, Uhum. sabe? De sede de justiça, de vingança, mas a gente tem que entender que a justiça e a vingança vem Vem dele, do Senhor. somente dele. Vem do Senhor. E aí, para a gente não fugir um pouco, Uhum. pastor, aí vamos relatar lá no caso sobre a ressuscitação dele. Uhum. A importância, né? Como ele já tinha falado. E ele sempre relatava: o cordeiro morrerá, mas ressuscitará depois de 3 dias. É. E querendo ou não, ele ressuscitou. E uma coisa que eu achei tremenda é que Deus é organizado em tudo, Jesus É. é organizado em tudo. E quando ele levanta, que ele ressuscita, o lençol está dobrado. Representando que eu voltarei. Né, pastor? É a É, eu coisa mais linda voltarei. ainda. O serviço ainda não Não está está. concluído. É isso aí. Eu voltarei para terminar esse serviço. E aí ele deixa o mais importante, né? Que ele vai, mas ele deixa o seu espírito depois. Isso. Que aí também a importância da gente se batizar. A gente se batiza não para tomar um banho, É mas sim para verdade. aceitar Jesus, Deus, como seu verdadeiro e único Salvador. É a nossa marca, Nossa marca. né? E entender que depois disso vem o Espírito Santo, Amém. né? E depois disso vem os frutos do Espírito, que é a transformação Amém. da, da gente, ser humano. É literalmente matar a nossa carne. É difícil, é muito difícil. Mas a gente consegue. Amém. Paulo conseguiu, né? Deixa eu falar uma coisa aqui que eu Sim. acho muito importante, Amanda. Jesus, eu até preguei isso na ceia, na última ceia na igreja, que ele desejou ardentemente. Até a King James vai falar, ele desejou de um modo efervescente, esfuziante, tomar aquela Páscoa, né? Comer aquela Páscoa com os Sim. discípulos. Aí o que acontece? Na quinta-feira ele reúne os discípulos no cenáculo. E como a gente sempre tem falado aqui, ele é bem cuidadoso, bem zeloso. Ele manda os discípulos, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. O cântaro não era um hábito dos homens levarem. Geralmente eram as mulheres que levavam o cântaro. Tanto é que lá em João 4, quem estava com o cântaro na mão? A A mulher mulher. samaritana. Isso. Então já era alguma coisa inusitada. Um homem levando o cântaro. E os discípulos vão lá e acham um homem levando o cântaro. Uhum. E você vão perguntar a ele, onde o mestre preparará? Preciso da tua casa, porque ali o Senhor vai cear conosco. Aquele homem vai estar com o cenáculo mobiliado, todo montado. Então ali o Senhor, ele vai lá e faz a sua última ceia, né? Na verdade, a última Páscoa que ele come com os discípulos.
Então, todos aqueles elementos que faziam parte, configuravam a Páscoa, estavam presentes naquele momento ali daquela ceia. Só que a gente precisa entender que o coração daqueles homens ainda estavam obscurecidos por muitas coisas. Lá em Mateus 24, você vai ver aqueles discípulos que presenciaram todo o seu sacrifício, tudo aquilo que convulsionou Jerusalém, porque era a festa da Páscoa, então saía gente de tudo quanto é lugarejo. E Jerusalém ficava totalmente tomada. Eu estava lendo que eram cerca de 250 mil homens que estavam ali naquele lugar. Imagina essa quantidade de pessoas naquela localidade ali, por causa da festa da Páscoa. E Jesus sempre deixou claro que o que ia acontecer, ó, eu vou ser preso, eu vou sofrer humilhações, eu vou padecer, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então tudo isso aconteceu e aqueles homens estavam saindo de volta para a cidade de Emaús decepcionados. Poxa, e o Senhor Jesus já ressurreto parece com eles e acompanha a trajetória daqueles homens ali. E quando eles percebem, vocês estão conversando, o senhor é estrangeiro aqui na cidade, vocês não estão sabendo o que aconteceu? Que Jesus, aquele que nós pensávamos que ia remir a Israel, ele foi crucificado e ele começa a relatar tudo o que aconteceu. Ah, já é o terceiro dia e nada aconteceu. E o Senhor olha e fala assim, ó, tardos e nécios de coração, e ele começa a falar ali, e naquele decorrer daquela conversa, o Senhor fez menção de que ia passar, eles vão lá e convencem o mestre para entrar com eles, e quando eles se assentam à mesa, o Senhor faz o seguinte, ele pega o pão e parte. E quando ele pega o pão e parte, eles percebem, né? Os furos das mãos dos mestres, e ali os olhos se abrem. A Bíblia fala que naquele momento os olhos se abrem. Então eles percebem que é Cristo. E quando eles ficam perplexos com aquilo, o Senhor Jesus simplesmente some na frente deles. E onde que ele vai aparecer? Os discípulos estão presos com medo dentro de um quarto. Porque os rumores estavam acontecendo ali fora. E eles estavam aflitos, precisando de paz. Quando Jesus rompe aquelas paredes já com o corpo ressurreto, glorificado, ele entra e aqueles homens pensaram, é um espírito, é um fantasma, ficaram convulsionando ali a mente, o coração. Falaram, calma, não é um espírito, põe a mão aqui. Ó. Mais uma vez, tiveram que tocar para ver. Né? Mais uma vez, ó, aqui os furos, aqui os meus pés. Eu tenho carne, toca, um espírito não tem carne. Aí, então eles tocaram e viram que era o mestre. Então o Senhor disse para eles o seguinte, paz seja convosco. Então o Senhor Jesus, dentro de tudo esse trâmite que aconteceu, ele vem estabelecer uma reordenação espiritual na mente e no coração daqueles homens. Ele começa a aparecer consecutivamente para várias pessoas através de uma maneira, não apenas como uma visão, mas de uma maneira carnal, real, como nós estamos nos vendo aqui, nesse momento. E um momento interessante que ele fala assim, ó, dizeis aos discípulos que eu irei diante deles a Galiléia, mas também dizei a Pedro. O cuidado, mais uma vez, ele sabe como estava o coração de Pedro. Sim. Pedro já achava que não valia a pena. Poxa, eu traí o mestre, vou voltar para as velhas práticas. E ele vai atrás de Pedro, promovendo esse reordenamento espiritual, emocional, psíquico, cognitivo na mente de Pedro. E é isso que a ressurreição traz para nós. O apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E como ele sempre foi um exemplo, ele ressuscitou para que, eu sempre gosto de falar isso, para que nós pudéssemos ser ressuscitados também no último dia. Amém. Ele vai dizer, ó, se você come de mim, bebe de mim, tem comunhão comigo, tem prazer em mim, anda comigo, conhece a minha lei, anda nela e medita nela, cara, eu vou te ressuscitar também no último dia. Então a gente só tem a ganhar. Verdade. A ressurreição é o clímax, é o ápice do Evangelho. Cristo vive, Cristo reina. E quando ele está ali, Amanda, juntamente tomando aquela Páscoa com os seus discípulos, ele já pega o pão e o vinho e dá um novo significado para tudo aquilo, dizendo, ó, a partir de hoje, eu estabeleço um novo tempo na vida de vocês. Os olhos de vocês vão ser abertos de tal maneira que o que a Páscoa significava, ela deixa de ter sentido para vocês, porque o clímax e o cumprimento da Páscoa sou eu. Vocês não vão precisar mais sacrificar um cordeiro e comer em família, porque esse cordeiro sou eu,
e eu vou dar a vida por amor a vocês. Então ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo. E ele pega o cálice e diz, este é o meu sangue. Cara, ele cumpre nele toda a Páscoa. Então o que é a Páscoa para nós? Qual é o significado da Páscoa para nós? A Páscoa ela faz menção da morte e da ressurreição de Cristo. É coelho? É chocolate? Não. Coelho e chocolate vem de um sincretismo religioso, de um paganismo desenfreado. Quando lá no Concílio de Nicéia se estabeleceu ali que o cristianismo faria parte, né, seria a religião oficial de Roma, e Constantino então ali se converte e passou a ser um status ser cristão. Então gente de todo tipo de segmento adentrou, e pessoas com as suas crendices, com as suas filosofias, com os seus paganismos, foram ali sendo introjetadas no seio cristão, era a religião oficial de Roma. E com isso veio todo esse tipo de credo. Aí se estabeleceu que o coelho, por simbolizar a fertilidade, pai e tal, fazia parte daquele tipo de simbolismo ali da Páscoa. A Páscoa é Cristo Jesus. A Páscoa é o pão e o sangue. A Páscoa é Cristo ressurreto, que vive e mora dentro de nós. Então, o significado da Páscoa no Antigo Testamento era menção para os hebreus. A Páscoa hoje para o crente é a morte e a ressurreição de Cristo. É um olhar para o presente, mas um olhar também para o futuro. Um olhar de esperança que ele diz, olha, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês estão fazendo menção da minha morte e da ressurreição. E a esperança que eu vou gerar e gerei no coração de vocês é que eu voltarei para um dia buscar a minha noiva. Fazer isto em memória de mim. Então, a gente hoje não precisa esperar um momento da... Perdão. Nada. É assim mesmo, gente. É Ao assim vivo é mesmo. assim. Ao vivo Ao vivo é assim. A gente não precisa... Deixa eu desligar. Sim, sim. Então, a gente não precisa esperar a data da Páscoa para a gente cear. A gente ceia todo mês. Sim. Todas as vezes que vos reunirdes. Então, a gente ceia todo mês, fazendo menção desse sacrifício santo, vivo, perfeito, único. Cristo vai dizer lá em Hebreus que ele é o sacrifício perfeito. Não precisam mais outros tipos de sacrifícios, outros tipos de ritos. Ele venceu para que a gente também pudesse vencer. Amém, pastor. Tremendo isso. Pastor, lindo, lindo. A gente já está chegando no nosso final. Agradeço muito. Amém. O senhor ter estado aqui com a gente, tá? O senhor já deu a minha pergunta final. Já rematei. Já, mas eu vou perguntar novamente, Amém. tá? A pergunta seguinte é: se o senhor pudesse resumir a Páscoa para o cristão, qual é a frase que o senhor deixaria para a gente? Olha, a frase muito interessante que eu gostaria de deixar para a Páscoa, sobre a Páscoa para nós, é o seguinte. A Páscoa, ela também fala de uma libertação. Mas não foi aquela libertação que aconteceu com o povo que era escravo no Egito. A Páscoa vai falar que houve uma libertação para nós em relação ao pecado. O pecado, ele era, durante um determinado tempo, um senhor das nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado jamais terá domínio sobre vós. Então, considerai-vos mortos ao pecado e vivo para Deus. Então, a Páscoa, para nós cristãos, ela promoveu uma libertação espiritual. Somos livres em Cristo Jesus. E a liberdade que existe hoje em nós, que é gerada por Cristo Jesus, ela é justamente nos dada para que a gente possa ter essa oportunidade, esse privilégio de propagar livremente que Cristo é o Senhor, de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou, mas que um dia Ele voltará para nos buscar. Então a Páscoa é Cristo, e em Cristo há a esperança de uma nova vida. Em Cristo há uma esperança de vários tipos de conceitos e preconceitos que foram estabelecidos serem totalmente revogados e mudados. Em Cristo há uma nova história para nós. Na verdade,
o partir do pão e o cálice nos deu uma nova chance. Fez-nos vislumbrar, né, uma possibilidade que outrora a gente não conhecia. Né? Eu Verdade. lembro que, fechar aqui já, tá vendo? Não, tudo bem. Amanda, Pode falar, pessoal. Estamos com tempo. eu lembro que quando eu me converti, a gente, né, naquele primeiro amor, Sim. a gente pregava o evangelho para todo mundo. Eu morava então em Cascadura. E aquela rapaziada que ia comigo pro baile, pro samba, pras farras, cara, eu comecei a trazer toda pra São João de Meriti. Porque eles falavam assim: caramba, como é que tu agora é crente, cara? O que que tem lá nessa igreja? Tu tá diferente, tu é outro cara, eu quero ir lá também. Nós viemos de ônibus. A gente pegava o 734 em Cascadura. Soltava na Praça da Matriz. Da Praça da Matriz a gente pegava o ônibus Grande Rio. Soltava dentro do bairro Grande Rio e ali eu levava eles pra igreja. Onde eles ficavam? Aí a minha sogra teve que entrar no circuito. Eu falava: pô, dona Anel, eu preciso trazer essa rapaziada pra igreja, eles precisam atracar aqui. Convém que eles pousem na sua casa. E eles ficavam, Amanda. Eles ficavam ali a tarde toda até ir para a igreja comigo. E eles ouviram o evangelho. E para a glória de Deus, um deles hoje é pastor. Ai, amém. Pastor Alexandre Vilauba. Hoje ele é pastor, um psicólogo também. Um desses homens aí que eu tive o privilégio de apresentar o evangelho, eles se converteram. Então, Cristo é que gera essa autoridade, Verdade. essa ousadia em nós. Verdade. Mas por que que ele consegue gerar isso em nós? Porque ele não ficou preso naquela cruz. Sim. Quando aquelas mulheres olharam para dentro do túmulo, elas perceberam: meu Deus, ele não está aqui. Aí tiveram, né? A história vai falar que aqueles homens tentaram inventar um monte de coisas. Foram subornados, vocês vão dizer que vocês estavam dormindo, os discípulos vieram aqui, E roubaram abriram. o sepulcro e roubaram o corpo. Tentaram dizer que, na verdade, por conta de tantos açoites e tantos flagelos que Cristo sofreu, ele desceu da cruz, mas estava ainda vivo. Ele sofreu um coma terrível e depois de um tempo ele ressuscitou e sumiram com o corpo dele. Enfim, inventaram um monte de coisas. Mas aquela pedra pesadíssima, os historiadores vão dizer que precisariam de 20 homens para poder ser removida, um anjo desceu, removeu, ficou assentado ali sobre aquele sepulcro. E quando Maria vai lá e olha, ele pergunta: por que você procura aquele que está vivo entre os mortos? Ei, filha! Aleluia, meu Deus! Aleluia, Senhor. Ele não está aqui, Glória a Deus. mas ressuscitou. Aleluia. A pastor. Páscoa é a libertação de Cristo Jesus. Verdade. Trouxe para nós. Éramos escravos do pecado, éramos trevas. Hoje somos luz do Senhor. Hoje nós somos povo de Deus, raça Aleluia. eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como nós falamos há um tempo atrás, hoje nós temos o penhor do Espírito Santo e somos selados por Ele para o dia do nosso encontro com Ele, para o dia da redenção. E nós jamais seremos confundidos. Sim. Porque o Espírito de Deus que brilha em nós é que faz toda a diferença Amém. em nossas vidas. Amém. Aleluia, mano. Aleluia. Ai, gente. Dá vontade de É bom continuar demais mais isso, e né? mais e mais. Ó, os olhos estão todos lacrimejados, porque falar de Jesus é Meu lindo, Deus. é maravilhoso. Ele transforma realmente. Ele transformou a minha vida, ele transformou a vida do pastor, ele Meu quer Deus. transformar a sua vida. Amém. Aceite-o como seu único e verdadeiro Salvador. Ele morreu por nós, ele deu a sua vida. O seu pai deu o seu filho para que sofresse e morresse por nós. Que amor é esse? Gente, é assim, é lindo demais, é emocionante demais. E eu espero que vocês entendam que o mês de abril, o dia da Páscoa, não é sobre o coelho e nem sobre o chocolate, mas é sobre a cruz, é sobre o túmulo vazio, é sobre o lençol dobrado, é sobre a ressurreição dele. E é essa palavra que eu deixo para vocês, finalizando hoje, este dia é o nosso Vida com Fé. Amém. Que a nossa vida possa literalmente transformar fé. Transbordar fé. Porque a fé ela é essencial, a gente precisa literalmente ter a fé, porque Deus fala, coloque o pé, mas você fala, não vejo o chão. E ele fala, vai e ali está o chão. Amém. Então a fé é sobre isso. E finalizo agora
Um beijo para vocês. Obrigada, pastor, Amém. por ter aceitado esse Glória a Deus, convite prazer. e fazer parte, que o Senhor possa continuar a vir e para que a gente Amém. possa pregoar mais, falar Com mais sobre a certeza. palavra do Vai ser um Senhor, prazer. tá? Te agradeço. Muito obrigada. Obrigado a você, mano. Obrigadão, galera. Tchau. Tchau, Deus abençoe cada um de vocês.